Distrito Federal atingiu, no ano passado, ano 2020, o número de 1.833 separações, divórcios, separações, e um dos motivos que pode ter levado a isso pode ter sido a pandemia. É atribuída à pandemia grande parte dessas separações. Mas é claro que outros motivos também tivemos. E o nosso Papo Cabeça hoje vai tratar desse assunto, separações e divórcios nesse tempo de pandemia, tá bom? Acompanhe aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa Papo Cabeça. É um momento descontraído, um bate-papo, nós vamos aqui abordar diversos assuntos, com várias personalidades, representantes de famílias, servidores, empresários. É um papo bem descontraído, onde a gente vai sempre ter um foco, um assunto para debater. E hoje, é claro, estou aqui, trouxe meu sobrinho aqui, gente, esse aqui é o Joquinha Cardoso, olha aí. Oi, tio! E eu gostaria, Joquinha, que você apresentasse aqui os dois casais que estão aqui conosco hoje. É o seguinte, tio, é o Paulo Henrique Ferreira de Souza Gomes, ele que é policial militar, respeita o moço, juntamente com a sua esposa, a Beatriz Pereira Araújo Gomes, ela que é secretária escolar, ela que dá nota, né, tio? Exatamente. E do outro lado aqui, tio, o casal que nos acompanha hoje aqui na nossa casa é o tio Tiago Carneiro de Lima, ele que é engenheiro de telecomunicações, e também a sua esposa, a Larissa dos Reis Rodrigues de Lima, que é médica cirurgiã. Caramba, tio, será que ela faz bariátrica, tio? Mas se ela fizer bariátrica, eu vou pedir para fazer uma redução de cabeça também. Eu passo aqui para o Paulinho e para a Beatriz e pergunto para vocês, quanto tempo vocês são casados? Quanto tempo de casados? 29 anos, vamos fazer agora em maio, né? 29 anos de casado. E como é que vocês se conheceram, Beatriz? Bom, eu fazia academia, né? Eu dançava e ele fazia karatê. Então, nos conhecemos assim, né? Fazendo esporte, né? Então foi assim a nossa... Você fazia dança e ele fazia karatê. É. Policial karateca em Caramba, Joquinha. tio! Fight me! Então, vocês acham, com 29 anos de casado, vocês têm quantos filhos? Nós temos 6 filhos, né? Só que 5 e temos um no céu, né? A Beatriz, ela, há uns anos atrás, ela teve um aborto espontâneo, né? E o nosso mais velho já tá fora, né? Já tem a vida dele. Então, mas ainda somos 6 em casa, né? A nossa casa é sempre uma casa cheia, né? E assim, né, João? Como você falou, vivência de igreja, né? Acho que para a gente poder falar de qualquer coisa, acho que qualquer assunto que nós vamos abordar, acho que a gente tem que colocar, né, a nossa vivência de igreja, né? E ninguém melhor do que você, né, para poder saber disso, né? Nos acompanhou por muitos anos, né? Foi nosso catequista há muitos anos. Eu já venho também de um pouco antes da pandemia, eu já ter aposentado. Então, eu já estava um pouco em casa, né? Já tinha um ano aposentado e depois veio a pandemia. Eu penso, sabe... Então, peraí, ele aposentou, né, Joquinha? Então, olha só como é que ele tá com a barba bonita. Então, Isso, olha tio! só. Já pode fazer bico de Papai Noel! Já pode fazer um biquinho, tá aposentado, né, Joquinha? Pois é, rapaz. Agora, só que antes de começar o programa, eu falei, poxa, tá de barba, né, tal. Ela falou que foi, eu falei, ficou bonito, não foi? Foi, ela falou assim, e cheirosa! Não vai dar pra conferir, viu, Paulinho? Isso aí só com a Beatriz mesmo, tá bom? Vamos lá. Esse tempo de confinamento, esse tempo de pandemia, é difícil, lógico, né? Com a gente também não é fácil. E eu vejo assim que não tem uma receita de bolo, né? Porque se tivesse uma receita, seria fácil, né? Seria fácil para todo mundo, né? Nós passaríamos isso e todos seríamos felizes, né? Como é que tem sido a experiência de vocês de estarem em casa esse tempo? Tem sido tranquilo, não tem? Você tem visto muitos casos de outros casais que têm tido problema ou não? O que você acha, Beatriz? muitas pessoas que chegam na nossa casa fazer algum serviço, eles perguntam assim, a primeira coisa que eles olham é, nossa, que tanto de jovens, né, dentro de casa, como que vocês aguentam, né? E eu, assim, eu não vejo, assim, uma coisa, assim, do outro mundo, porque muitas vezes lá em casa, o Paulinho, ele sempre interage com as crianças, né? Então, às vezes, ele pega o tatame lá em casa, coloca os para lutar, a gente dança, a gente joga bola. Então, acho que isso faz com que os jovens, assim, se distraiam mais. Porque tem um filho meu também que ele chega e falou assim, mãe, hoje não tem nada para fazer. Mas sempre tem algo para fazer, né? Então, a gente sempre motiva as crianças nesse sentido, né?
Eu, por exemplo, Beatriz, as pessoas falam, poxa, ficar dentro de casa, né? Eu não tenho problema de ficar em casa, pelo contrário. O lugar que eu mais gosto de ficar é em casa. E também tenho essa vivência com os filhos. Então, para mim, não tem sido problema. Mas a gente tem visto que realmente muitos casais, como mostram os dados, né, 1.833 casais se separaram só no Distrito Federal. Ou seja, são dados daqueles que se divorciaram. Ou seja, e os que se separaram e não se divorciaram. Então, porque eu também recebi alguma demanda em relação a isso, casais que não estavam conseguindo conviver junto, porque muitas vezes trabalha, né? Vai trabalhar o dia todo fora e fica pouco tempo junto. Passaram a ficar mais tempo junto no teletrabalho e começaram talvez a conviver mais e muitos tiveram dificuldades. Vocês têm alguma experiência, alguma coisa que vocês ficaram sabendo? Alguma situação? O que vocês acham disso? Então, João, eu vejo isso mesmo, sabe? Como a Beatriz falou, né? Nós temos muitos amigos, né? E estão passando por essa dificuldade, né? Pessoas que ficavam muito fora, se viam mais à noite ou final de semana e agora tendo que conviver diariamente, né? Porque eu acho, sabe, João, que o que a Beatriz falou, sabe? Eu primeiro tenho que acreditar naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou fazendo. Eu não posso chegar para um filho meu ou para um amigo meu que me pede um conselho, que pede uma direção. Eu não posso chegar para ele e falar uma coisa que eu não estou vivendo. Eu tenho que viver, eu tenho que fazer isso, como a Beatriz falou, né? Interagir com as crianças, se reinventar. O mundo está uma loucura, o mundo prega outras coisas, né? E nós aqui vivemos uma outra dimensão. Então, nessa outra dimensão, nós temos que mostrar para os nossos filhos que é legal isso, que isso é bom, que é possível se reinventar, né? A morrer pelo outro, né? Hoje eu sou convidado a morrer pela Beatriz e não esperar que ela morra por mim. Não, eu tenho que fazer a minha parte, né? É o verdadeiro suportar o outro, né? Quando fala assim, suportar o outro, as pessoas falam, o que é suportar? Não suporta, suportar é dar suporte. Um dá suporte ao outro, né? Os pais em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais. Ótimo. Então vamos passar agora para o casal, o jovem casal, né? Vamos ver aqui. Tiago, então, você e a Larissa, quanto tempo de casado vocês têm? 4 anos. 4 anos de casado. Olha só, coisa boa, hein? Parabéns. E aí, tem filhos? Ainda não. Ainda não tem filhos, né? E como vocês conheceram? A gente se conheceu participando do mesmo grupo da igreja. Na igreja? E pela convivência com os jovens, as amizades que a gente tinha em comum, a gente se conheceu e foi convivendo, né? Foi se conhecendo melhor, participando de algumas atividades juntos e aí deu match. Boa, hein? Olha só, Juquinha, você não namora ainda. Quando você namorar, vai ter que ser na igreja, viu? Quem disse que eu não namoro ainda, tio? Vai, já namora, Juquinha? Não. Ah, bom. Juquinha, vai ter que ir pra igreja. Sabe por quê, Juquinha? Pois não, tio. Olha só, o Thiago conseguiu uma namorada bonita, hein? Tô lá, tio, tô lá. Deus faz milagre, né? Já tô no catecismo, tio. Vai pra lá. Olha, Deus fez milagre, tá vendo? Na igreja que tá milagre, hein? Olha que namorada Tia bonita, esposa. bonita, tio, tia bonita. Mas e ele? O que você acha? Ele é super mais ou menos. Super mais ou menos. Puxa vida. Desculpa, tio. E como vocês acham, ou Larissa, ou Thiago, fica à vontade para responder, como que a pandemia impactou a vida dos casais? Isso impactou a de vocês também, eu não sei. Se vocês quiserem, fiquem à vontade pela experiência. Em geral, os brasileiros, eu acho que a pandemia potencializou, né? Os problemas que os casais já viviam nas suas casas, né? Foram potencializados. Então tem a questão do desemprego, a redução da renda, a questão do cuidado dos filhos quase que 24/7, né? Então muitas vezes... Como é que é o nome dessa? 24 quê? É 24 horas, 7 dias por semana. Ah, tá. Sim. Então, assim, eu imagino que tudo isso misturado, né, num momento único, junto com as questões de saúde, as preocupações, o medo sobre amanhã, o medo sobre a vida, né, realmente dificultou a relação dos casais, né. Graças a Deus, eu acho que Deus foi muito misericordioso com nós, a gente tem conseguido lidar bem com essa pandemia. Eu também, como você falou, também sou muito caseiro, então eu gosto muito de ficar em casa, gosto muito de ficar lendo, estudando, vendo vídeos, casa toda hora tem uma coisinha para você consertar que vai acumulando e no ritmo tradicional de trabalho eu não conseguia lidar muito bem com essas coisas e eu, graças a Deus, tenho conseguido usar a pandemia para resolver essas pequenas coisas e também aproveitar mais pequenos momentos do dia a dia, como tomar um café no final de tarde, na varanda, né, que a gente não conseguia, né? Ah, coisa boa. Você tem diploma em casa na parede, não? Não, na parede não. Mas ela sabe onde fica o seu diploma, né? De vez em quando a gente fala assim, Thiago, conserta aquele ali pra mim. Thiago, não, depois não, Larissa. Eu vou rasgar aquele diploma de dinheiro seu. Qualquer coisa. Eu tive que esconder as camisas Flamengo, ela queria fazer as máscaras com elas. As máscaras pra mim Flamengo aí. Você é flamenguista, né? E você, Paulo, o quê?
Vascaíno. Vascaíno, meu Deus. Flamenguista, gente. Meus pés, eu me estilo. Vem todo mundo pra ver o Vasco ser campeão. Você é flamenguista? É. Olha que coisa boa, né? Ela também era vascaína. Vascaína, olha só, mas aí que tá, né? Quando se fala que o casal, né? Eu costumo falar muito isso, que o casal, ele normalmente é diferente. As pessoas, minha alma gêmea, porque nós somos iguais. E eu tenho certeza, como sou casado também, que é o contrário. Nós somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes, né? A Regina, por exemplo, ela adora arroz. E não gosta de feijão. Eu adoro feijão e já não gosto de arroz. E assim vai. Agora, quando existe um Cristo entre o casal, né? Quer dizer, essas duas situações diferentes, né? Que era para se divergir, se convergem e se tornam uma só carne, porque esse Cristo foi o ponto de fusão entre esse casal. Que bom que vocês são cristãos, né? E que as diferenças não atrapalham o convívio, né? Muito bem. Eu acho que uma das coisas também que ajudou muito a gente nessa questão da pandemia foi da base da qual a gente veio, né? Ter os nossos pais como exemplos, por exemplo, de casamentos longos e duradouros. E, por exemplo, os meus pais mesmo, eles trabalham juntos. Então, assim, conviver junto para eles foi a vida inteira já convivendo junto, Ou né? seja, O dia a inteiro. pandemia já não alterou tanto para eles. Já não alterou tanto. Então, convive junto o dia inteiro, trabalha junto, vai dormir junto. Então, eu tinha esse exemplo dentro de casa, né? Da convivência totalmente deles juntos. É a referência que eu busquei durante essa pandemia para tentar ter um bom convívio com o Thiago, né? E sem contar que a gente aproveitou a pandemia como um período até de continuar se conhecendo melhor, né? Pela correria do dia a dia dos nossos trabalhos. A gente não tinha tanto tempo para conversar, quando chegava da noite, estavam os dois cansados. Então, assim, a gente teve mais tempo de conversar, de se conhecendo, continuar se conhecendo, porque a gente continua se conhecendo como casal até hoje. Eu acho que isso vai ser pro resto da vida. É sempre assim. Então, a gente aproveitou esse período de pandemia para ficar mais junto. E quando tinha algum problema, a gente sempre buscava recurso com os nossos pais, com os nossos amigos que já são casados, que têm a mesma experiência que a gente. Entendi. Então, assim, foi maneira de se reinventando como relação. Você, Larissa, tiveram algum caso de amigos ou de casais que vocês ficaram sabendo que tiveram dificuldades no relacionamento por conta da pandemia de estarem juntos? Tem algum caso que você lembra? Sim, tem alguns casos de assim, amigos que a gente teve que, infelizmente, assim, vieram a se separar, não só casados, mas como namorados ou casados que tinham um convívio junto e acabou se separando. Não sei se a pandemia em si potencializou, mas assim, a gente conhece alguns casos que infelizmente aconteceu. Ok, eu sou casado há 30 anos, né? Hoje faz 33 de namoro, como diz a Regina, né? E a gente sempre está se conhecendo, a verdade é essa, né? Pô, mas você acha que conhece o Thiago em alguma coisa? Muita coisa já? Algumas. Você acha que conhece a Beatriz já muita coisa? Também acho que um pouco. Então vamos embora fazer um joguinho aqui? Vocês topam? É o seguinte, gente, vou fazer 3 perguntas para cada casal. Ah, sim, lembrando aqui, ó, tem uma água aqui, viu, gente? Olha aqui, ó, Papo Cabeça com João Cardoso. Canequinha aí, produção, fez bacana. Agora eu não entendi até hoje por que a gente colocou o nome desse programa de Papo Cabeça. Será por quê, tio? Será que é a sua cabeça ou a minha, Juquinha? Na dúvida, eu acho que é a minha, tio. Então, vamos lá. 3 perguntas para cada casal, onde vai ter que responder ao mesmo tempo. Quando eu fizer a pergunta, vocês vão pensar, nós vamos conversar entre si e vão responder ao mesmo tempo, quando eu fizer a pergunta. Isso. E um pode falar com o outro, né? Então, valendo ponto, hein? Valendo dormir no sofá, hein? Vamos lá. Paulo e Beatriz, onde foi o primeiro beijo que vocês deram? Tempo! Já! Água na boca. Carro. Água na boca e carro. Opa, peraí, água na boca e carro. Restaurante. Explica isso aí, água na boca e carro, 2 coisas. Primeiro beijo, tá meio estranho, tá, Thiago? Juquinha, o que você tá achando? Tem água na boca, tio, tem que beijar mesmo, né? Água na boca, o que é água na boca, Beatriz? Era um restaurante antigo lá de Sobradinho, Sim. que chamava Água na Boca. Água na boca, muito bem. Lá dentro tinha um carro? Deve ter um carro lá dentro, será? Acho que não, tio. No Ele estacionamento, tio. falou carro. Falou carro. Explica aí, Paulo. Ó, o primeiro beijo, a gente ainda não namorava.
né? E aí eu fui deixar ela na casa dela, a gente tava dentro do carro. E sempre eu queria dar um beijinho no rosto, né? Como, né? Normal, aqueles 3 beijinhos, né? Só que na hora que ela vacilou, aí eu dei um beijo bem aqui. No cantinho. Já tinha 2 semanas que eu tava tentando namorar com ela. 2 semanas. E sabe qual foi a resposta que ela deu pra mim? Que o beijo eu dei bem aqui. E ela falou assim, você não tá sendo precipitado, não? Lembra desse? Tiago e Larissa, qual a estação do ano que vocês se casaram? Tempo. Já. Verão. Hã? Verão. Acertaram? Você sabe? Essa pergunta você sabe responder? Mais ou menos. Eu sei o mês, foi outubro. Outubro é o quê? Eu não sei, não. Casa de inverno. Nós casamos em maio, né? Maio é outono. Eu não, esse negócio não é comigo, não. Outono. Tá chovendo, é inverno pra mim. Tá. Só lembrei que eu fico perto de janeiro, dezembro. Acho que eu das falo É férias. outono? Vocês querem outono? Verão. Verão, né? Olha aí. Bacana. 1 ponto pra eles, Juquinha. Beleza. Paulo e Beatriz. Atenção. Qual a comida preferida da esposa? Tempo. Já. Lasanha. Pra mim é mentira. Acertou, ganhou ponto, hein? Anota aí, Juquinha. Segunda pergunta, valendo aí pro casal. Larissa e Thiago. Qual a cor preferida da esposa? Tempo. Já. Dourado, vermelho. Ô, tio, É o deu dourado avermelhado. Dourado. Vermelho Falou dourado. Vermelho. volta. Dourado. Mas eu uso Mas tá em segundo lugar dourado, né? Pelo menos. Eu acho que ele voltou pro sofá de 2 lugares. E Thiago é alto, hein? É outro tio. Qual a sobremesa preferida do esposo? Tempo. Já. Sorvete. Eu ia falar sorvete também. É sorvete mesmo? Sorvete. Então ela acertou e você... Eu ia falar sorvete. Então 2 pontos, hein? 2 pontos, tio. Já pode diminuir o tempo de casado? Não, tio, pra duvidar. Pode entrar, né? Então tá bom. Qual o destino da próxima viagem do casal? Tempo. Já. Florianópolis. Florianópolis, o que vocês vão querer ir pra onde lá? Fazer o que lá? O que é? Passear, né? Conhecer Florianópolis. Isso. Muito bem. Roda a vinheta! O casal, ele se comunica só através do olhar, do gesto, isso é verdade, todos sabem, né? Eu e a Regina, por exemplo, a gente também se comunica. Às vezes, no olhar da Regina, eu já sei como é que ela está me repreendendo. Então, eu vou mostrar aqui para o casal uma frase, né? Um tema. Nesse tema, ou o Paulo ou a Beatriz, um vai olhar para o outro, utilizando só o olhar e a cabeça, sem falar nada, sem gesticular, o que ele está pensando, o que ele está querendo, o que ele está pedindo. Conhecido só pelo olhar, né, tio? Eita, olhar de polícia, hein? Olhar de polícia. Ele tem os olhos verdinhos. Olha. Desde preso. Eita, Juquinha. Vamos lá? Tempo. Pode começar. Que lindo. O amor é lindo. Não pensa que é aquilo, não é aquilo. Aliás, não sei o que é, não posso falar nada. Atenção, vamos lá. Vamos ver o que ele entendeu. Vamos dar uma saidinha? Chegou perto, né, Juquinha? Chegou perto demais. Chegou perto. Vamos dar uma saidinha. Eu acho que vale o ponto. O que você acha, Juquinha? Eu acho que vai, tio. Chamamos o VAR. Vá. Vamos lá, vá. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Atenção. Tempo. Já lavou a noite? Juquinha, para de fazer Foi aí. mal, tio. Posso falar já? Sim. Tá com fome. Baba! Da mosca. E agora, sem muitas delongas, nós vamos aqui
passar o resultado. E, pelo que nós observamos aqui, como é que foi o resultado, Juquinha? Tio, metade pra esse e metade pra aquele. Ou seja, foi empate. Empatou, tio! Empatou? Empatou, Olha, tio! salve de palmas pra ele. Aê, tio! Aê! A gente vai passar aqui o troféu Pimentinha. Explica um pouquinho, Juquinha. O tio João Cardoso, nesse final de semana, ele compra pimenta in natura e prepara tudinho e coloca na garrafinha e dá pras famílias saborear aquela comida que o Paulinho faz, né, tio? Com bastante pimenta tempera e fica uma delícia. Churrasco, ele faz churrasco. Churrasco! É. Isso, tio. E ela faz lasanha, hein? Lasanha da delícia. Então vamos lá, deixa eu entregar aqui o troféu Pimenta. Olha só, bem sugestivo, né? Apimentar mais ainda o matrimônio. Tá aí, Paulo. Vamos levantar juntos aqui, filho. Thiago, Larissa. Obrigado. Aqui. Nosso Papo Cabeça de hoje está terminando e eu quero dizer aqui para vocês, sempre os casais estarem abertos àquilo que os dois casais falaram. Olha só, o casal com 29 anos de matrimônio, um casal com 4 anos, né? Um casal já bem vivido e um casal aí iniciando a vida matrimonial. Eu também aqui dei um pouquinho da minha experiência com 30 anos de casado, a experiência que nós temos, a experiência que eu pude observar dos dois casais que estão com matrimônio firme, que estão aí seguindo adiante essa missão, que é uma missão, o casamento. Eu vejo que, aquilo que eu falei logo no início, que os dois casais demonstraram ter um ponto de fusão, onde Deus permite que duas pessoas diferentes, como eles são, se tornem uma só carne. Como? Onde o ponto de fusão dessas duas pessoas diferentes, desses dois elementos diferentes, esse ponto de fusão é Jesus Cristo. Tá bom, Juquinha? Quer falar alguma coisa? Parabéns, tio. E onde existe a felicidade, Deus abençoa com amor. Exatamente. Parabéns, tio. Alguma Muito coisa pra falar, legal. Thiago? Eu quero agradecer a participação no programa, muito bom, sempre ouvir a experiência de amigos, né, de casais que tem muito a agregar na nossa vida. Foi um prazer participar com vocês. Doutora Larissa? Agradecer também a oportunidade de estar aqui, foi muito bom, experiência bem legal. Também agradecer, né, o convite de vocês. Foi muito bom estar aqui hoje, muito divertido, né? Já nos conhecemos há muito tempo, né? E acho que é isso, essa troca é muito legal e vale a pena estar no matrimônio sim, sabe? Isso eu posso dizer que vale a pena, vale muito a pena. Também eu quero agradecer, né, o convite do João Cardoso e falar, né, também para os casais que, mesmo trabalhando, mesmo estando distante, sempre poder dar uma ligadinha para o esposo, passar uma mensagem, porque o Paulo sempre fazia isso, né, quando ele estava trabalhando, e às vezes esse gesto faz com que nos unamos mais, né, então isso é bom. Muito bom, gente. Agradeço a presença de todos vocês. Quero aqui também parabenizar a nossa produção por mais esse programa, Papo Cabeça, tá bom? Gente, forte abraço. Encerramos nosso programa hoje, o Papo Cabeça. Tchau, tchau.